Meus irmãos, estamos fazendo um vídeo para falar um pouco acerca da notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem no meio evangélico brasileiro, que foi a queda do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, para quem não conhece, ele era pastor titular na Igreja Aliança do Calvário em São Paulo. Uma igreja de linha batista reformada, ou seja, calvinista. Pastor Paulo Júnior, ele ficou conhecido em todo o Brasil pela sua forma de pregar expositiva, porém de uma forma que todo mundo entendesse. Então seus vídeos começaram a viralizar há muitos anos atrás no YouTube, nas redes sociais, e isso tomou uma proporção muito grande que ele começou a ser convidado para pregar em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. Eu, por exemplo, já tive a honra de ouvir o pastor Paulo Júnior pregando aqui no meu estado, em Pernambuco. Tenho até uma foto com ele, né? Vocês podem verificar no meu Instagram. Mas, infelizmente, esse homem caiu em pecado. A igreja chamou ele, no caso, o conselho da igreja dele, que eu acredito que seja formado pelos presbíteros, juntamente com a membresia, e tomaram a decisão de excluir ele do pastorado da igreja e discipliná-lo. Essa é a verdade. Então, ontem ele fez o pronunciamento oficial, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. E aqui é que mora a grande discussão da coisa. Porque muitas pessoas estão dizendo que ele só veio ao arrependimento porque ele foi confrontado. E até mesmo ele chega a dizer isso na sua fala, no seu pronunciamento. Ele diz que foi confrontado, ele tentou manipular, mas depois ele viu que estava errado e pediu perdão pelos seus pecados. Então ele se arrependeu, semelhante a Davi, que foi confrontado pelo profeta Natan. Então o mais importante é que ele se arrependeu. E ele disse que agora vai viver a sua vida provavelmente em uma outra cidade, procurar uma outra igreja de linha reformada para congregar, fazer o processo de inclusão na membresia dessa igreja, e durante muitos anos a gente não vai ver o pastor Paulo Júnior aí nas redes sociais ou até mesmo pregando em igreja, porque não é um tempo de pregar, não é um tempo de pastorear, é um tempo dele tratar do seu pecado, tratar da sua pessoa e também tratar da sua família. E o pecado que fez com que ele fosse excluso da igreja que ele pastoreou, que ele foi o pastor titular, é o pecado de abuso espiritual. Até então, é essa a informação que nós temos, que ele mesmo deixou claro. Alguém pode até perguntar, mas abuso de poder é pecado? Sim, é pecado. Está na Bíblia, existem vários textos. E nas qualificações para um pastor da igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, diz que esse pastor não pode ser violento. Violento ali não é somente no sentido físico, mas também no sentido de palavras, de agredir as pessoas com palavras, de abusar da sua autoridade, de ser autoritário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3 diz que o líder da igreja não pode pastorear o seu rebanho como dominador, como dono, oprimindo, sendo autoritário, dizendo que é do jeito dele, magoando as pessoas, fazendo com que as pessoas sejam abusadas espiritualmente e até psicologicamente, porque isso é pecado. Então a igreja percebeu que ele estava agindo dessa forma durante muito tempo, o confrontou até que ele chegou ao arrependimento, reconheceu o seu pecado e foi excluído. Então esta é a realidade do pastor Paulo Júnior que a gente conhece hoje. Eu vou gravar outros vídeos, esse é um vídeo apenas introdutório para a gente tratar mais sobre esse pronunciamento do pastor Paulo Júnior. Mas nesse momento a gente deve orar por ele, deve pedir a Deus para que o conserve como um servo de Deus, fazendo com que os seus passos possam seguir em direção e ele não venha titubear, nem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas independente do momento, para que ele possa permanecer firme e forte na fé. Deus abençoe.